Queridos irmãos e irmãs, a liturgia está nos dando oportunidade de conhecermos alguns profetas. Domingo passado, nós conhecemos um pouco do profeta Ezequiel. Força de Deus, ou Deus nos dá força. Ezequiel, como Isaías e Jeremias, fazem parte dos profetas maiores da Bíblia. Durante toda a semana que passou, e hoje, nós estamos conhecendo o profeta Amós, um profeta da periferia. Vamos olhar um pouquinho onde nós estamos pisando nessa profecia de Amós. Depois que o rei Salomão morreu, 931 a.C., o reino de Israel foi dividido em dois. O reino do norte e Judá no reino do sul. Nessa época, quem governava era o rei Jeroboão. Na época de Amós, Jeroboão II. E Jeroboão estava um pouco incomodado, porque lá no sul ficava Jerusalém, o templo. E o judeu tem que ir no templo. Indo no templo, as pessoas voltavam de lá do sul para o norte com mensagens negativas sobre o rei, injetavam o seu dinheiro em Jerusalém. O que o rei fez? Jeroboão, lá no norte, criou 2 santuários. Um em Dan e outro, o santuário da liturgia que nós estamos ouvindo hoje, o santuário de Betel, o santuário do rei. Nesse santuário são colocados 2 bezerros de ouro. Vai evitar o povo ir em Jerusalém injetar dinheiro lá também. O Amós, o profeta de hoje, ele é lá do sul. E ele é enviado para o norte. Quando ele chega, a primeira coisa que ele faz, ele decreta a morte do rei. Amós já começa a dar trabalho. Nesse santuário, tanto de Dan como de Betel, existe profetas profissionais. Você sabe que o sacerdócio no Antigo Testamento, ele vinha de uma linhagem de família. Família dos levitas, assim por diante. Vinha de uma linhagem familiar. E aqui estava se criando profetas profissionais, que deviam falar o que o rei quer, que devia nunca falar mal contra o rei. Esses eram os profetas profissionais. E o Amós estava incomodando, que ele estava falando tudo ao contrário. De repente, chega o sacerdote Amazias. Ele bate no ombro de Amós e fala assim: Amós, está na hora de você ir embora. Você está atrapalhando os nossos negócios. O rei está incomodado com você. Você está atrapalhando as nossas finanças. O povo está ficando contra o rei. Se fosse hoje, falaria assim: Amós, toma uma malinha aqui do mensalão, vai embora, vai viver sua vida, né? Vai lá para o sul, mas longe daqui. Esquece o rei. E Amós falou para ele assim: olha, meu filho, eu não sou profeta. Eu não sou filho de profeta. Por mim eu estava fazendo o que eu gosto, no campo. Eu não fiz teologia. Eu não fiz filosofia. Eu não sou um profeta profissional. Eu sou um boia fria. Eu cuido de ovelhas, de gado. E eu planto figos selvagens, sicômoros,
que pode ser dado para os animais comerem? É isso que eu sou. Porém, final da leitura diz assim: o Senhor me chamou e me disse: vai falar para o meu povo. Quando você foi batizado, quando nós fomos batizados, o batismo imprimiu em nós, porque o batismo é um sacramento que imprime caráter, 3 coisas, 3 dimensões. Nós nos tornamos no batismo sacerdotes, reis e profetas. Em nós existe o ser da profecia. E é isso que Amós está fazendo. Ele está fazendo a vontade de Deus, profetizando. Num desafio muito grande, mas fazendo a vontade de Deus. Na segunda leitura de hoje, é uma leitura que tem essa carta aos Filipenses, tem muitos hinos. E esse hino de hoje, ele fala que Deus nos chamou, nós somos predestinados a encontrar a vocação nossa. Veja, quando você encontrou a mulher da sua vida, o seu esposo, quando a gente encontra a nossa vocação, ser padre, religioso, o que for, existe um caminho para você encontrar. O Espírito Santo, quando a gente está aberto, ele vai iluminando isso. Mas encontrar esse caminho, que não é só por nossas forças, não é simplesmente achar o seu lugar. Quando a gente encontra a nossa vocação, nós encontramos o que Deus sonhou para nós. É mais profundo. Quando a gente se encontra na nossa vocação, a gente se encontra com um desejo que Deus tem a nosso respeito, antes de o mundo ser criado. Antes da gente nascer, Deus pensou na nossa vocação. E quando a gente encontra, nós estamos encontrando o nosso sonho com o sonho de Deus. E a maior realização, ou seja, a maior ou a única coisa que Deus chama todos, independente se é papa, se é padre, se é leigo, é uma única e mesma coisa. Disse Paulo hoje para nós. Deus nos chama à santidade. Ser santo não é um privilégio. É um chamado para todo mundo. Não importa o que você faz na igreja. Ser santo e santificar-se e santificar os outros. Isso é que Paulo hoje vai nos ajudar a entender. O evangelho de hoje de São Marcos, ele é a continuação de domingo passado. Então nós temos que lembrar que domingo passado, Jesus estava na sua terra, em Nazaré, e lá ele foi rejeitado. Não quiseram ouvir. Foi rejeitado pelos seus familiares, parentes, porque na nossa terra, todo mundo nos conhece, sabe como a gente é, e lá ele foi rejeitado. Só que, no nosso caso, se a gente for rejeitado, é muito provável que nós nem voltamos lá naquele lugar. Ah, me rejeitou? Eu não vou voltar lá não. Jesus faz diferente. Rejeitado, ele chama 12 apóstolos. Rejeitado, ele chama 12 para ajudar na missão. No Antigo Testamento, 12 significava a unidade da comunidade. Não havia monarquia ainda. A organização de Israel era feita por tribos. Então o ancião tinha uma palavra, todos colaboravam. Então haviam 12 tribos em Israel que viviam em comunidade. Os 12 apóstolos aqui, os escolhidos por Jesus, é também aqueles que vão formar essa unidade. É um número importante na Bíblia. 12 anos daquela mulher com hemorragia. 12 anos daquela menina que foi ressuscitada. É um número importante.
E Jesus, ele chama, envia 2 a 2. É esse movimento que acontece no Evangelho. Jesus escolhe 12 e ele os envia. Envia para fazer o que ele faz. 2 a 2, nunca sozinho. É a missão em comunidade. E ele dá poder para eles. Dá para nós poder. Entenda que poder aqui não pertence a nós, esse poder. O poder é de Deus. Ele nos concede enquanto estamos na missão. Quando Deus dá poder, Ele tem um objetivo missionário. Ele dá poder para eles expulsarem demônios, no nome de Jesus, porque Jesus fazia isso. Ele dá poder para eles pregarem, profetizarem, porque Jesus fazia isso. E ele dá poder para curar, ungindo com óleo, como hoje nós fazemos com a unção dos enfermos. Essa foi a missão. Só que Jesus deu uma recomendação: olha, vocês vão para a missão, mas vocês não devem levar nada, apenas um cajado para ajudar na missão, uma túnica e sandálias nos pés. Se Jesus tivesse falado para a gente ir assim no nosso retiro, a semana passada nós estávamos em retiro, e agradeço as orações de vocês. Próxima vez vou pedir uma oração mais direcionada. Olha, reze para fazer um pouquinho mais de calor lá. Teve dia que chegou quase 0 grau. Se Jesus tivesse mandado ficar sem sandália lá, estava perdido. Mas agradeço as orações. Por que Jesus fala para não levar nada? Porque Jesus quer deixar claro que a missão, antes de você achar que você vai fazer algum bem, sendo missionário, pregando, curando, Ele quer te mostrar uma outra coisa, que a missão é para você entender que você depende de Deus. A missão para você não levar nada é para confiar que Deus cuida de tudo na missão. Eu não sei se você já fez missão. Eu, antes de vir para cá, eu trabalhava com missões. E é muito interessante, quando você vai em algumas comunidades, tem pessoas que levam, nessa missão de ir nas casas, levam uma parafernália de coisas. Não que não seja necessária. Então está lá a Bíblia, o aspersório com água benta, está lá a cruz, aquela com a medalha de São Bento, está lá um monte de santinho, deve ter uns 10. A maioria exorcista. Aí tem um pouquinho de sal até, né? Vai se acontece, né? O capetinho aparece, joga ali também. Tem a camisa, né? Do santo. Um monte de coisa. Está preparada para ir. Aí tem também um papelzinho que a gente leva, né? Tem oração para a gente fazer na casa. Quando ela chega lá, com tudo aquilo, se ela esquece o papelzinho da oração, ela bate na casa. Oi, seja bem-vindo, o que você quer? Não sei. Ou seja, se não tem um papelzinho, não sabe o que fazer. Se não tem um roteiro, fica perdido. Quando a gente aperta a campainha da casa, ou bate palma, se o missionário não entender que Deus já chegou lá antes dele, porque é uma missio Dei, não adianta. Na missão, quando a gente vai numa casa, nós temos que entender que Deus já chegou lá, primeiro. E tem que entender também que você deve se utilizar de tudo isso, principalmente da palavra, mas não ficar preso. Tem que entender que quem conduz a missão é o Espírito Santo. Então o missionário, como os apóstolos, tem que se deixar ser conduzido. Porque cada casa é uma realidade. E esses apóstolos, eles viviam a missão de Jesus. Deixavam o Espírito Santo agir na vida deles. E serem
outros Cristos aonde eles estavam. Então que hoje também nós possamos ter essa confiança total, que é Deus que nos chama, que nos envia. E confiar, se Ele nos envia, como Ele capacita os apóstolos, os 12, Ele também capacita a cada um de nós. E hoje também, que Deus possa ressuscitar em nós essa dimensão profética do nosso batismo, como fez com Amós. Somos profetas da santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.